Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês esse tapete que eu fiz. Coloquei o nome dele de tapete tigresa. Vocês vão entender, durante a aula vocês vão entender por que eu escolhi esse nome. Ele ficou uma gracinha, né? Ele ficou medindo 93 centímetros por 55. E o peso eu vou mostrar para vocês lá no final do vídeo, tá? Porque eu ainda não pesei. Então, eu vou usar as cores natural, mostarda e tigre, que é esse mesclado. Ó, ele é um mesclado que tem as cores natural, mostarda e marrom café. É uma mistura, é um amarelo, mas é um amarelo mais puxado pro mostarda. É que na câmera não tá dando pra mostrar exatamente, mas é bem próximo desse aqui, ó. E se vocês não tiverem mostarda, pode estar usando um amarelo, ou pode fazer uma combinação com outras cores, porque esse matizado aqui, ele tem vários tons, é sempre assim, em 3 tons, pelo menos o da cianorte é em 3 tons. O Barbantes Lima, se não me engano, é 2 tons, mas sempre dá pra brincar, assim, tem várias combinações, que são as mesmas cores dos lisos. É só combinar, só entrar lá no site e ver as cores que combinam, né? Ou nas lojas. Então, eu vou começar usando a cor natural. Deixa eu pegar meu barbante aqui. Fio 6. E tô usando a agulha 3,5. Vocês podem estar usando a agulha número 4 também, tá? Hoje eu vou usar 3,5. Aí, eu vou iniciar aqui minha laçadinha, ó. Dou uma laçadinha assim, pra fazer, e puxo, ó, o meu primeiro ponto. Minha primeira corrente. Agora, eu vou fazer 36 correntes. Então, eu vou adiantar aqui, fazer as 36. Toda vez que eu falar que eu vou adiantar alguma coisa, eu vou adiantar a carreira, vocês pausem o vídeo, adianta a peça de vocês também, faz o que eu tô orientando. Aí, volta o vídeo que a gente vai estar no ponto, tanto eu quanto você estaremos no ponto para dar continuidade à peça, tá legal? Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer as minhas 36 correntes, e aí você pause o vídeo e daqui a pouquinho você, quando terminar suas 36 correntes, você dá um play no vídeo novamente para ele voltar a rodar. Então, adiantei aqui, fiz as minhas 36 correntes. Agora, eu dou uma laçadinha e vou contar 4 correntes, ó. Sem contar que tá na agulha, tá? 4 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta, eu venho, entro aqui, ó, no fiozinho de cima e vou fazer um ponto alto. E aqui, aí eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha, até completar, assim, eu vou fazer por toda a minha corrente, até completar 34 pontos altos, contando com esse primeiro aqui, ó. Terei 34 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, que é só pontos altos, e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, deu certinho os 34 pontos altos. Se você chegar no final e sobrar uma correntinha aqui, é só desmanchar. Então, eu tenho agora os 36 pontos altos, né?
Nesse último aqui, ó, dentro da mesma correntinha que eu fiz ele, deixa eu dar uma afrouxadinha, porque essa primeira sempre fica mais apertada, né? Aí, deu uma afrouxada. Agora, aqui dentro, eu vou fazer mais 7 pontos altos. Então, agora vou ficar no total com 8, né? Esse aqui que eu fiz, mais 7. Então, dentro dessa corrente, eu terei 8 pontos altos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ficou assim. Agora, eu vou na próxima corrente, vou levantar um ponto alto. E aquele fiozinho inicial que eu tenho aqui, ó, eu vou escondendo ele junto no meio dos pontos. Então, venho aqui, ó, no próximo agora, e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada corrente. E escondendo o fio. Então, vai ficando assim. Quando eu chegar lá no final, eu vou contar e eu tenho também ter os 34 pontos altos. Então, eu vou contar aqui, ó, o último ponto. Tá ficando ruim, né, pra mostrar isso aqui no branco. Quando a gente faz peças mais escuras, tem que colocar o forro branco. Quando a gente faz peça clara, tem que colocar o forro escuro. Mas voltando lá. Então, aqui, ó, eu fiz os 8, né? Aquele último que eu fiz dentro daquela correntinha lá, que eu coloquei 8 no mesmo, esse último, que ele tá paralelo aqui, ó, ele vai ser o meu primeiro dos 34. Então, eu vou contando. Quando chegar aqui no último, vai dar 34, certo? Aí, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá. Então, eu vou adiantar aqui e já volto para explicar para vocês. Um ponto para cada corrente, um ponto para cada ponto. Então, eu vou adiantar e já volto. Então, adiantei aqui, ó, fiz meus 34 pontos altos. Aí, aqui nesse último, ó, eu vou levantar mais 6 pontos altos, dentro da mesma corrente, porque eu já tenho um aqui e já tenho um do outro lado. Então, eu vou ficar com 8 no total. O sétimo contando com esse que eu já tinha. E esse aqui já é o 8º, esse que eu já tenho aqui, que é o primeiro dessa carreira, é o 8º que eu preciso aqui. Então, eu só venho aqui no alto, ó, que é aquela primeira corrente que eu levantei. Então, eu venho aqui no alto da correntinha, ó, e vou enfiar a agulha, puxar o fio, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu concluí essa carreira. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer de bloquinhos vazios, tá? Bloquinhos vazios, o que que é? Eu vou começar aqui a minha primeira carreira com 5 correntes, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou pular, eu vou trabalhar a cada 3 pontos, tá? Então, eu pulo esse primeiro que eu tenho aqui, ó, nossa.
Eu tô aqui, né, ó. Então, eu vou pular 1, 2, 3 e venho aqui, ó. Entre o terceiro e o quarto. E faço um ponto alto. Aí, faço 2 correntinhas. Novamente, vou pular 3 pontos, ó. Tá vendo que a minha corrente tá aqui, ó. Ela tá sobre esse ponto aqui, né? Mas ela tá entre um e o outro. Então, muita gente faz o ponto aqui dentro, né? Se eu tô fazendo ponto aqui dentro, eu vou pular 2 e venho no terceiro, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3. E venho aqui, entre o terceiro e o quarto. Duas correntinhas, opa, 2 correntinhas. Aí, eu pulo 1, 2, 3 e venho aqui, ó, entre o terceiro e o quarto. Então, eu vou ficar com 11 bloquinhos, tá? Eu chamo isso aqui de bloquinho, ó. 1, 2, 3, vou ficar com 11 bloquinhos vazios. Então, faço novamente 2 correntinhas, pulo 3 pontos e venho entre o terceiro e o quarto. Vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Pronto, fiz meus 11 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, ó, vocês podem observar que eu tô naquele paralelo. Aqui é o último ponto, né, dessa carreira que eu fiz de 34, esse é o último. E esse aqui é o primeiro da carreira de baixo, né? Então, é o primeiro da minha parte oval. Em cima dele, tô em cima dele. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha e venho no próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, no final, eu vou ficar com 8 pontos altos separados por correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Agora, aqui eu vou recomeçar do jeito que eu tava fazendo lá do outro lado. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Faço 2 correntinhas. Aí, ó, eu tô trabalhando aqui em cima desse ponto, né? Então, eu vou pular 1, 2, 3. Venho aqui no terceiro. E levanto um ponto alto, tá? Vou trabalhar de 3 em 3. Então, sempre aqui, ó, no meio, eu terei 2 pontos sem ponto alto em cima. Ó. Deixa eu tentar focar. 2 pontos sem ponto alto em cima. Então, ó, eu fiz o ponto alto, eu faço entre um ponto e o outro, né? Então, eu tenho um ponto alto aqui, na frente dele eu tenho um. Então, eu tô 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, eu levanto um ponto alto. Tô explicando de 2 formas, porque tem 2 formas de fazer o crochê. A maioria das pessoas trabalha com ponto dentro do ponto. Eu trabalho com ponto na corrente do ponto, né? Todas as minhas aulas são assim, tá? Não é que tá errado, é só um modo diferente de trabalhar. Eu tô trabalhando dentro da corrente do ponto, tá? Então, é um ponto, pulo 2, e lá no terceiro, ó, nas costas aqui do terceiro é que eu vou fazer. O importante é que você tem que saber que você vai trabalhar de 3 em 3 pontos, você vai estar levantando um ponto alto, separados por 2 correntinhas. Então, eu faço 2 correntinhas e vou lá, ó, vou pular 1, 2, venho no terceiro
e levanto um ponto alto. 2 correntes. E vou fazer isso a carreira toda até chegar lá no final. E lá no final terei novamente 11 bloquinhos vazios. Então, eu vou adiantar e já volto. Ó, observando que cada ponto que eu faço, ele tá na direção do ponto que tá do outro lado, tá vendo? Esse tá na direção desse, esse na direção desse, e isso até o final do trabalho, tá? Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Então, adiantei aqui, ó, fiz os meus 11 bloquinhos, olha como ficou. Aqui, 8 pontos altos, né, na minha parte oval, separados por uma correntinha. Aí, eu começo a fazer 2 correntinhas em ponto alto, pulando 2 pontos e vou fazendo até aqui o final. Então, eu cheguei aqui, ó, fiz meus 11 bloquinhos, deu certinho aqui, ó, onde eu tenho meu paralelo, né, onde eu vou iniciar aqui agora novamente, ó, vou fazer aqueles 8 pontos altos da parte oval. Então, esse já tá contando com os 8, então, eu só vou completar aqui e fazer os 6. Então, eu faço uma correntinha, vou no próximo ponto, levanto um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo e levanto um ponto alto, até completar os meus 8 pontos. Então, eu vou adiantar aqui, fazer igual esse lado aqui, ó, e já volto. Cheguei aqui no final, ó, aqui no último, aqui eu tô no 7º, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu 8º é esse aqui. Então, eu já fiz a minha última correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu iniciei a carreira, que eu fiz aquelas 5 correntes. 3 correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes de separação. Então, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, enfio a agulha, puxo o fio e puxo novamente, fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer novamente de bloquinhos. Só que é muito fácil porque é só ponto alto sobre ponto alto separado por 2 correntinhas. Aqui na primeira, eu sempre começo com 5 correntes, porque são 3 correntinhas equivalente à altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas, que é a corrente de separação. Aí, eu venho aqui em cima do meu ponto, levanto um ponto alto. 2 correntinhas. Em cima do meu ponto, eu levanto um ponto alto. 2 correntinhas. Então, eu vou adiantar essa lateral aqui, ó, toda, até chegar aqui na parte oval para mostrar para vocês, mas é muito simples. Vai continuar a mesma coisa, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Ó, adiantei essa lateral, cheguei aqui, agora eu só vou continuar fazendo 2 correntes e no ponto alto sobre um ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes. Nossa, de vez em quando eu não tô acostumada com essa agulha, ela fica escorregando e escapa o fio. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, aqui, ó, em toda a parte oval também. Não tem segredo. Aí, ó. Então, vou fazer isso a carreira toda até chegar aqui para finalizar e já volto com vocês. Adiantei essa parte. Agora, eu cheguei aqui, ó, no final, fiz as minhas 2 correntes finais e vou prender aqui, ó, no meio daquela corrente inicial com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou cortar o fio porque eu vou mudar de cor, tá? Se você estiver fazendo aí a sua peça toda de uma cor só, aqui você só vai agora levantar, deixa eu contar aqui. Você vai levantar um ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos e vai seguir essa sequência, tá? Então, eu vou puxar o fio aqui para
cortar, deixa uma distância boa, assim, de uns 4 dedos, porque aqui a gente tem que fazer um nó bem feitinho, tá? Ó, agora eu vou pegar esse fio aqui e vou andar ele assim, ó, vou puxar pra frente um pouquinho. Vou descer ele aqui, ó, na corrente do ponto alto, né? Vou descer ele aqui em uma laçada. Quando chegar aqui na segunda, ó, enfio a agulha, vou abrir esse fio, girar ele pra abrir, vou dividir. Eu tô usando o fio 6, né? Então, são 6 fios. Aí, eu vou pegar, vou separar 3 pra lá, 3 pra cá. Vou puxar 3 aqui pra dentro, ó, e eu vou dar um nó. Bem apertadinho, aperta bem. Aí, a gente corta. Essa minha tesourinha aqui tá ruim, deixa eu pegar a tesoura normal. Então, ficou assim, ó. A minha base ficou assim. Agora, eu vou pegar a cor mostarda, que é essa aqui, ó. Peraí, deixa eu levantar a câmera. Então, vou pegar a cor mostarda. No vídeo não dá pra ver exatamente a cor, é uma cor bem bonita. Ó. Isso aqui também é uma mostarda da Cianorte. Todos esses 3 fios, essas 3 cores que eu tô usando hoje é da Cianorte. Agora, eu posso começar aqui em qualquer lugar, tá? Porque a sequência é igual. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Porque eu tenho que mostrar pra vocês que tem uma diferença, tá? Tem aumentos. Então, eu vou começar, lembra aqui, ó, que tem aquele meu ponto, que é o último. Eu sempre vou seguir como referência esse ponto aqui, ó. É o último ponto dessa carreira aqui, quando eu começo o leque. Então, aqui, ó. Aqui é onde eu começo os aumentos. Então, eu vou prender aqui nesse ponto, ó. Esse ponto aqui, que é a minha referência. Vou prender aqui o fio com nozinho. Nozinho é só uma laçadinha, tá? Por quê? Porque agora a gente pode esconder o fio aqui, ó. A gente pode esconder esse fio aqui, tá? Vou enfiar a agulha aqui, ó, dentro do ponto. Puxar meu fio. Fazer 3 correntinhas. Agora, aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, dentro na parte oval aqui, vou fazer 3 pontos altos e 1 ponto alto sobre ponto, tá? E na lateral, vou fazer 2 pontos só dentro da corrente, tá? Então, aqui, ó, tô na curva, aqui, tô na parte oval. Então, serão nessa carreira, tá? Porque varia de carreira para carreira. Nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos altos. Nossa, escapou de novo. Tá? Tem que testar na peça, testando o fio que você tá usando. Pra mim, esse aqui dá certinho, ó. Um ponto alto sobre ponto, 3 pontos na corrente, um ponto alto sobre ponto, 3 pontos altos na corrente. Né? Então, aqui é fácil, é só os 3 pontos altos.
ponto alto sobre ponto, tá? Então, eu vou adiantar essa parte da curva aqui e já volto com vocês aqui, ó. Aqui começa a diferença, né? Então, eu vou adiantar e já volto. Pronto, adiantei essa parte aqui, esse pedacinho. Agora, aqui, ó, lembra da referência? Que sempre aqui, ó, nesse ponto que eu uso como referência, aqui começa a minha lateral. Agora, aqui eu vou fazer 2 pontos altos na corrente. E ponto alto sobre ponto. 2 pontos altos na corrente. E ponto alto sobre ponto. Até chegar lá no final da minha lateral, tá? Então, vou adiantar aqui, até chegar aqui. Aqui, ó, segue a referência, né? Aqui eu tenho aqueles 8 bloquinhos vazios. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, até aqui. E aqui eu vou começar a fazer os meus aumentos, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Eu sei que muita gente não gosta desses cortes que eu faço para adiantar os pontos, mas é necessário, né? Caso contrário, para fazer, se eu for mostrar o tapete inteiro, ponto a ponto, o vídeo teria umas 5 ou 6 horas, né? Porque pra gente fazer um vídeo é mais demorado do que a gente pegar uma peça, uma artesã pegar uma peça em casa, sentada no sofá e crochetar, é diferente da gente que tá gravando, né? Então, por isso que é necessário fazer esses cortes, tá? Espero que vocês entendam. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei no final dessa carreira, mostarda. Eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Cheguei aqui no final, vou prender, vou concluir a carreira com um ponto baixíssimo, né? Pegando aqui, ó, na última corrente do ponto e puxo o fio. Agora, aqui, vou levantar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá no início. Vou pular 2 pontos, tá? Então, eu tô trabalhando aqui, ó, equivalente a esse ponto, vou pular 2. Venho aqui entre o terceiro e o quarto ponto, né, em cima desse aqui, na corrente. E levanto um ponto, ou seja, vou trabalhar de 3 em 3 pontos. Trabalho em um, pulo 2, venho no terceiro e levanto ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Vou pular esses 2, venho no terceiro e levanto ponto alto. 2 correntinhas de separação. Aí, aqui não tem diferença, tá? Tanto na parte oval quanto na parte lateral, eu vou trabalhar da mesma forma. Pulando a mesma quantidade de pontos e fazendo sempre 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer essa telinha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui a carreira toda e já volto com vocês. Lembrando que só aqui no início que eu faço 2 carreiras de bloquinhos. Aí, vai ficar opcional, tá? Se você quiser fazer 2 aqui para o tapete ficar maior, pode fazer. Eu fiz 2 só no início, depois eu vou pulando, uma carreira de pontos altos, uma carreira de pontos cheios, que a gente chama, né? Porque não tem correntinhas, é só ponto alto. Então, a carreira de pontos altos e uma de bloquinho, uma carreira de pontos altos e uma de bloquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Eu só vou mudando as cores. Não, eu só vou mudando as cores e aí eu vou adaptando a quantidade de pontos que eu preciso para aumentar.
Porque se você perceber que você tá usando, na curva, tá usando 3 pontos altos e começar a embabadar, aí você pode fazer com 2 pontos altos ao invés de 3. Eu aqui em todas as minhas carreiras, eu fiz com 3 pontos altos e deu certo, tá? 3 pontos altos na parte curvada e 2 pontos altos na parte da lateral, tá? E aí, depois só lá no bico que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, essa carreira, e já volto com vocês para concluir essa carreira e mostrar como inicio a próxima. Vou adiantar e já volto. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que pode ser que aconteça com vocês. Eu venho fazendo, né, os pontos, pulando de 3 em 3, né? Trabalhando de 3 em 3. Quando chegou aqui no final, ó, tá vendo? Eu pulo 2, né? Então, eu tô trabalhando de 3 em 3. Quando chega aqui no final, eu tenho só 2, não tenho 3. Tá vendo? Que eu só tenho 2. Não tem problema. O que vai importar é a quantidade de blocos que eu tenho, tá? O que importa é a quantidade de blocos que eu tenho. Aí, você vai observar. Lembra aquele ponto que eu falei que tem que seguir como referência? Aqui, ó. Essa coluna de pontos que a gente tem que seguir como referência. Então, aqui, nessa lateral, precisa ter a mesma quantidade de blocos que tiver nessa lateral aqui. E aqui, na lateral, na parte curva, né? Na ponta. E aqui na lateral, ó, eu vou observar daqui, aqui, onde é o ponto que eu tenho de referência. Deixa eu colocar aqui certinho. Então, daqui, ó, tá vendo? Aquele ponto de referência. E aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de blocos que aqui desse lado, tá? Então, não importa se aqui eu cheguei aqui no final. Ai, Vânia, eu só tenho 2 pontos para trabalhar, vai dar problema? Não, não tem problema a quantidade que vocês vão estar pulando no final. O que importa é que tem que dar a mesma quantidade de blocos. Então, caso seja necessário, desmancha um pedacinho e você pula alguns para que dê a mesma quantidade que tem aqui do outro lado. Ou você vai diminuir, ou você tem que, ou não sei, né, quanto vai dar aí no teu caso, mas ou você tem que aumentar a quantidade de blocos para ficar igual aqui, então você vai pular menos pontos, ou tem que diminuir a quantidade de blocos, aí você vai pular mais pontos, tá? Então, aqui não vai fazer muita diferença você tá pulando um bloco ou em 2 bloquinhos, tá pulando um ponto de diferença, tá? Não vai dar diferença nenhuma aqui. É só para corrigir a quantidade de blocos. Se você fizer blocos a menos, aí sim dá diferença no final, porque o tapete fica torto, tá? Só observando. Ó, por exemplo, vou contar aqui no meu para vocês verem. Ó, a referência que eu tenho é isso aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocos, certo? Aqui desse lado também tem que ter 11 blocos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocos, tá? Então, aqui, ó, eu vou terminar esse aqui, ele vai ficar com um bloquinho mais estreito, porque eu só tenho 2 pontos aqui, ó. Como eu só tenho 2 pontos, ele vai ficar um bloco mais estreito. Mas não tem problema, porque o que importa é a quantidade de blocos que eu preciso ter, tá? Então, ó, concluí essa carreira. E como eu vou trocar a cor do fio, eu já vou puxar aqui, fazer o meu nozinho, da mesma forma que eu fiz da outra vez. E vou pegar a minha linha, a minha outra cor de linha, tá? Então, eu só vou fazer o meu nozinho aqui, eu não vou mostrar essa parte pra vocês, porque vocês já viram na primeira vez, né? Só vou puxar o fio aqui pra trás.
Só vou puxar o fio aqui pra trás e fazer aquele nozinho pra ficar bem escondidinho. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, vou pegar a minha linha ali pra iniciar a próxima carreira, tá? Dá o meu nozinho. Puxa com força. Corta o fio. No caso, né, se você estiver usando várias cores. Se for a mesma... E aqui depois a gente vai fazer o acabamento também, ó. Porque aqui na hora que eu iniciei a carreira, eu esqueci de ir escondendo o fio junto. Mas aí é só você fazer o nozinho, aqui igual eu fiz o nó aqui agora, eu faço com esse aqui também, que é lá do início, e tá tudo certo, ele vai ficar escondidinho, tá? Então, eu vou ali pegar minha outra linha e já volto. Outra coisa que eu quero falar. Tá vendo, ó? Porque que dá a impressão que ele tá começando a ficar emborcado. Ó, tá vendo? Emborcado que a gente fala é quando ele começa a subir assim, ó, pra fazer tigelinha, né? Fica parecendo uma base pra bolsa, né? Mas não tem problema, tá? Se ficar muito, tem problema. Mas se ficar assim pouco, que nem eu tô fazendo aqui agora, ó, no meu, não tem problema. Porque quando a gente fizer a próxima carreira, que agora eu vou fazer nessa cor aqui, ó, cor tigre, ele vai assentar, tá? Ele vai encaixar e vai assentar. Agora, se você achar que tá muito... Ai, Vânia, tá muito emborcado. Aí, você aqui, nessa parte da curva, ao invés de fazer só as duas correntes, faz 3, tá? Só que aí você tem que tomar cuidado para na próxima carreira ele não ficar embabadado. Então, você tem que ir equilibrando. Tem que equilibrar, não tem jeito, gente. Crochê é desse jeito. A gente tem, cada mão é de um jeito, cada fio que você tá usando é de uma espessura diferente. Apesar de eu estar usando o fio 6, tem diferença da espessura de uma marca para outra. Então, a gente tem que estar fazendo, tem que estar olhando o crochê, sempre fazer assim, ó, em cima da mesa, analisando como que ele tá ficando, sem puxar a peça, sem esticar, para não deformar, senão a gente perde a noção do movimento natural da peça. Então, ó, o meu tá começando a ficar um pouquinho emborcado, mas não tem problema, porque eu já sei, eu já fiz essa peça, eu já sei que eu já fiz essa peça, então eu sei que a próxima carreira que eu fizer, ele vai ficar encaixadinho certinho, tá? Mas aí você que vai ter que analisar a sua peça. Ó, tá vendo? Esse aqui eu fiz da mesma forma e olha como ele assenta. Então, a gente vai fazer essa carreira agora, na cor tigre, para vocês verem como ele vai assentar. Peguei o meu fio tigre. Vou prender aqui, ó, vou ver aquele ponto, seguir o ponto de referência. Então, eu começo aqui. Aqui eu vou prender. Deixa eu acender a luz aqui, porque tá mudando a luz. A luz natural tá mudando e eu vou acender a luz aqui do celular. Então, ó, prendi aqui, sempre vou lá dentro do ponto, puxo o fio para iniciar a corrente. Faço as 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontos altos, porque eu tô na curva. Então, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Ó, esse fio, ele já é mais grosso, apesar de ser um fio 6, ele é mais grosso do que o fio liso, o fio de uma cor só. Ó, ponto alto sobre ponto alto e 3 pontos na corrente. Vou fazer exatamente como eu fiz na outra carreira, né? Vou fazer exatamente como eu fiz nessa carreira. E 2 pontos altos na parte lateral com ponto sobre ponto. Para não ficar muito repetitiva a aula, eu vou adiantar, tá? Então, eu tô fazendo a carreira que é na cor tigre.
Posteriormente, eu vou fazer os bloquinhos vazios na cor tigre, tá? Vai ser sempre assim, uma carreira de pontos altos, nessa cor, no caso, né? Uma carreira de pontos altos, uma carreira de bloquinhos. Aí, eu troco de cor, faço uma carreira de pontos altos, uma carreira de bloquinho. Aí, vocês vão escolher a cor que vocês querem, né? Aqui, no caso, eu fiz, ó, eu fiz na cor natural, ou cru, ou branco, mostarda, tigre. Natural, mostarda e tigre, tá? Então, eu vou ter 2 carreiras de cada cor. E aí, eu vou adiantar essa parte aqui, que agora é só repetição, tá? Até o final, né? Até essa carreira aqui, que já começa o bico. Então, eu vou adiantar e depois eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer o bico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, mas não tem dúvida, né? Essa peça é muito fácil de fazer. Se você não entendeu alguma parte, volta o vídeo um pouquinho, reveja a parte que você não entendeu, mas se mesmo assim você não conseguir entender, deixa nos comentários para mim que eu respondo, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Ó, marquei aqui, mantendo os meus 11 bloquinhos aqui e mantendo os meus 11 bloquinhos aqui, que eu vou concluir aqui agora, fechar essa carreira. E a mesma quantidade que eu tenho de blocos aqui, eu também tenho aqui. Então, sempre, em todas as carreiras, a gente tem que conferir, tá? Lembra que eu falei, ó, que aqui tava começando a dar uma emborcadinha, mas eu ia fazer os pontos e ia assentar? Aí, ó, assentou dos 2 lados. Agora, eu já tô fazendo aqui, ó, ele também faz a mesma coisa, ó. Tô fazendo essa carreira em natural, ele faz isso mesmo, ó, ele dá uma emborcadinha. Quando a gente coloca os pontos altos, ele assenta. Então, agora eu vou fazer a carreira em mostarda. E depois eu volto para mostrar a outra carreira que começa na cor... essa cor tigre de novo, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Oi, pessoal. Então, adiantei aqui a minha peça, ó. Fiz as carreiras até aqui a última carreira, né? Porque aqui já a próxima começa o bico. Então, eu posso contar essa aqui como primeira do bico, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o outro, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Aqui, ó. Então, eu vim até aqui, ó. Terminei essa carreira aqui. E agora, eu vou começar a fazer isso aqui, tá? Então, agora o que acontece? Eu vou falar pra vocês a quantidade de pontos que eu tenho que fazer e como eu vou fazer aqui, quanto eu vou pular. E eu sei que muita gente quer que eu diga exatamente quantos pontos eu fiz aqui e diga quantos pontos eu vou fazer e que no final termine certinho, ok? Só que nem sempre vai terminar certinho, então eu já vou te ensinar a como resolver o problema. Vou te dizer quantos pontos eu vou fazer aqui e quando chegar no final da carreira, se der diferença, eu vou explicar o que fazer. Por quê? Porque pode ser que você esteja fazendo o seu tapete menor ou maior que o meu. Ou pode ser que a quantidade de pontos aqui para vocês dê alguma diferença. Vou te falar o que fazer para o seu bico ficar certinho, mesmo com mais quantidade de pontos. Assim, você também pode usar esse bico em outros tapetes, mesmo que a quantidade de pontos aqui seja diferente. Então, eu vou ensinar como que você vai fazer no final da carreira, caso não dê a quantidade de pontos que a gente precisa, tá? Então, eu vou começar aqui, essa carreira. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aqui.